Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. A paróquia de Nossa Senhora do Ó celebrou na noite de ontem, terça-feira, um dos grandes momentos importantes em alusão às comemorações aos 60 anos de criação da residência das Irmãs Josefinas desta cidade. A programação religiosa contou com a presença do bispo diocesano de Caicó, Dom Antônio Rannes, que celebrou a missa em ação de graças na igreja matriz desta cidade. As homenagens do Jubileu de Diamante das Irmãs Josefinas contou com a presença também dos padres da Diocese de Caicó, padre Givanildo Medeiros de Araújo, pároco da Timbaúba dos Batistas, padre Welson da paróquia de Lagoa Nova, padre Joaquim de São José do Seridó, padre Valdeci de Jucurutu, padre Jaime, vigário de Lagoa Nova, padre Neto, além de padre Everaldo de Araújo Lucena, pároco da paróquia de Serra Negra do Norte. O bispo diocesano, Dom Antônio junto às crianças da catequese, na infância missionária, com a juventude, com os casais, a educação, a avaliação, são os frutos que estão aí, o belíssimo trabalho que essas irmãs fizeram ao longo desses 60 anos e continua fazendo. Nessas 6 décadas, muitos sacerdotes, muitas irmãs passaram por Serra Negra, que representa esse marco de 6 décadas defendendo a palavra de Deus aqui na Diocese de Caicó, especialmente na paróquia de Nossa Senhora do Ó. Representa a continuidade da missão iniciada por nosso Senhor Jesus Cristo e que ele delegou aos seus discípulos e discípulas. Ele, por todo o mundo, fazei discípulos meus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a observar tudo aquilo que vos ordenei. Então, elas cumpriram esse mandato de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria agradecer, se o senhor tem alguma coisa a acrescentar com esse momento tão especial, fique à vontade. Peço a Deus Pai que continue abençoando a nossa igreja diocesana, continue derramando copiosas bênçãos sobre as irmãs, por todas as partes onde elas estão, levando esse carisma junto ao povo de Deus, sobretudo aos mais simples, aos mais necessitados. Então peço ao Senhor que derrame copiosas bênçãos sobre essas religiosas e recompense por todo o bem que elas fizeram e continuam fazendo a igreja e a nossa sociedade. Por fim, nós conversamos também com a irmã Josineide Amaral, ela superiora geral da congregação Josefinas. Ela detalhou a importância da presença das religiosas na Diocese de Caicó, principalmente aqui na paróquia de Nossa Senhora do Ó. Anos da paróquia de Nossa Senhora do Ó, com a presença das irmãs Josefinas. Qual a importância desse momento tão especial para a paróquia, especialmente para a Diocese de Caicó? Para nós é uma alegria celebrar esses 60 anos, porque também é uma constatação do nosso serviço à igreja, do nosso desejo de atender sempre aos apelos do bom pastor, que nos conduz, que nos convida e que apesar de não precisar de nós, nos envia, né? Porque ele tudo pode, mas ele quer poder junto conosco e nos enviar nesta missão. E estar aqui presente há 60 anos é para nós um motivo de júbilo e de gratidão ao Senhor por nos ter concedido esta graça de poder levar a este povo a mensagem do Evangelho, pelo nosso testemunho, pelo nosso serviço, pela nossa disponibilidade para a missão, junto à juventude, às crianças, que é o marco do nosso carisma, aos pobres, aos sedentos de uma palavra, de um apoio, de uma escuta atenta e também poder celebrar com o povo, celebrar o Evangelho, celebrar a vida, celebrar as graças que o Senhor produz entre nós. Então, para nós, poder estar há 60 anos, não só na paróquia de Nossa Senhora do Ó, que foi a porta de entrada para o Instituto na Diocese, mas, consequentemente, presente na Diocese, que é meu chão, né? Eu sou da Diocese de Caicó,
E entre nós aqui nós temos, além de mim, mais 6 irmãs que são frutos do nosso trabalho nesta paróquia e nesta diocese. Então, que o Senhor também possa nos conceder a graça de continuar este serviço e também suscite no coração de outras jovens o desejo de servi-lo, para que cada vez mais nós possamos fortalecer a nossa missão na igreja. O que é ser Josefina, irmã? Como diz o nosso hino, né? Ser Josefina é abraçar a missão, estando disposta a servir ao Senhor, sobretudo com uma atenção específica às crianças mais fragilizadas e o apoio aos sacerdotes em sua missão. Queria agradecer, se a senhora tiver mais alguma coisa a acrescentar com esse momento tão especial. Diversas irmãs estiveram presentes, sacerdote da Diocese de Caicó. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem aqui para o povo de Deus. Eu quero aqui fazer memória de uma pessoa que inclusive foi citada aqui, que deixou um marco muito grande nessa comunidade, que é a irmã Zilma Lira. Ela passou por aqui, fez o seu serviço. Hoje até podia estar aqui, mas com a saúde bem fragilizada, infelizmente isso não foi possível. Então eu quero fazer memória a presença da irmã Zilma e de tantas outras irmãs que passaram por aqui e deixaram sua marca. Também trazer à memória o Dom Manuel Tavares e o Dom Heitor, que foram 2 bispos assim que foram muito presentes na nossa caminhada e nos apoiaram muito nesse serviço. Hoje nós temos o Dom Antônio Hannes, que apesar do pouco tempo que está aqui na diocese, a gente já vê o valor que ele dá à presença da vida consagrada, e isso nos alegra, porque é muito bom prestar um serviço e sentir que a igreja nos apoia nessa caminhada. Hoje, a paróquia de Nossa Senhora do Ó consta de 13 religiosos exercendo o papel de evangelização no caminhar a Deus, com a participação também do padre Everaldo Araújo de Lucena. As irmãs Maria de Jesus Mendes Pinheiro, Tânia de Lucena Nóbrega, a irmã Josefa Maria da Conceição, elas, os 3, exercem o papel de evangelização na paróquia de Nossa Senhora do Ó. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Sabe, geralmente quando a gente pensa no conceito de construir algo que realmente dure, a primeira imagem que invade a nossa cabeça é uma coisa mais estrutural. Ah, com certeza. A gente pensa logo em concreto, vigas de aço, grandes obras de engenharia. Exato. Uma coisa física, palpável, que é erguida, tem aquela fita de inauguração cortada e fica lá, estática, desafiando a gravidade e o passar das décadas, né? Sim, é bem isso. Essa é praticamente a nossa métrica ocidental padrão para a palavra legado. A gente quer ver o monumento finalizado, quer apontar para algo no horizonte e dizer, olha, aquilo ali vai sobreviver a nós. É uma visão, assim, muito monumental da história. Só que a provocação inicial para a nossa exploração de hoje é justamente virar essa lógica do avesso. E se a fundação mais resistente não for feita de pedra, e sim de tempo? Interessante. Tempo e, eu diria, uma presença contínua, né? Isso. De atenção silenciosa, de repetição diária. É trocar a imagem da engenharia fria por algo muito mais orgânico. Pense no plantio de um pomar. A semente é colocada na terra sem alarde nenhum e exige uma paciência quase absurda de saber que, muito provavelmente, quem planta não é quem vai sentar na sombra daquelas árvores. É uma transição mental profunda para quem está ouvindo a gente, porque saímos da obra estática e entramos no conceito de um ecossistema vivo. E, bom, ecossistemas exigem uma manutenção invisível. Um cuidado de formiguinha, né? Exatamente. Um cuidado diário, que não gera manchete de jornal, mas que sustenta a vida ao redor. E essa é, no fundo, a definição mais precisa do trabalho humano focado no longo prazo. E é exatamente sobre esse tipo de pomar que a gente vai conversar hoje. Porque nós mergulhamos num conjunto de fontes muito especial. Temos um documento detalhado que traça o histórico de uma congregação e um arquivo de áudio de campo belíssimo. Nossa, o áudio é riquíssimo. Tem gravações de missas, discursos, entrevistas. É de arrepiar.
E tudo isso documenta a celebração do Jubileu de Diamante, ou seja, os 60 anos de existência e atuação das Irmãs Josefinas na cidade de Serra Negra do Norte, lá no estado do Rio Grande do Norte. E aqui cabe um alinhamento bem importante para toda a nossa audiência. Independentemente de convicções pessoais, sabe, de fé ou afiliação religiosa, o que a gente tem em mãos nessa nossa análise é um estudo de caso fenomenal. Um estudo de casos sobre resiliência institucional, certo? Exato. E sobre construção de comunidade, é uma oportunidade muito rara de dissecar como 60 anos de dedicação ininterrupta podem, de fato, alterar o tecido social de uma região inteira. Elas transformaram uma estrutura de paróquia num verdadeiro polo, um centro de gravidade para educação, acolhimento e formação de novas lideranças. Então vamos mapear esse cenário para quem está com a gente. O epicentro da nossa imersão é a paróquia de Nossa Senhora do Ó, que faz parte da Diocese de Caicó. E o áudio do evento coloca a gente direto dentro da igreja matriz. Durante a missa em ação de graças, que foi presidida pelo bispo diocesano, o Dom Antônio Ranes. E a atmosfera nas gravações é de uma festa enorme. Mas, prestando bem atenção, o que realmente prende a gente não são os cânticos ou os ritos em si. É a lista de presenças, né? Exatamente. A geografia de quem viajou até lá para participar dessa festa. Eu fiquei muito surpreso. Sim, a mobilização que o áudio registra é um indicativo muito claro de um poder brando, sabe? De uma influência que foi construída na base da confiança durante décadas e décadas. Deixa eu ilustrar isso com os nomes que a gente pescou nas gravações. O locutor vai mencionando o padre Givanildo Medeiros de Araújo, que veio lá de Timbaúba dos Batistas. Tem também o padre Welson e o padre Jaime Vigaron, descendo de Lagoa Nova. Isso. O padre Joaquim, de São José do Seridó, o padre Valdecir, que cobre a área de Currais Novos e Curutu. E não podemos esquecer do padre Neto e, claro, do próprio anfitrião, o padre Everaldo de Araújo Lucena. Pois é. E para quem não conhece o interior do Nordeste brasileiro, especialmente ali a região do Seridó, a gente não está falando de pegar um metrô e ir para o bairro vizinho. De jeito nenhum, a gente está falando de dezenas, às vezes centenas de quilômetros de estradas. E numa região de semiárido, com um clima que é bem severo e uma dinâmica territorial muito particular. É um baita esforço logístico. Com certeza. O fato desses párocos deixarem as próprias comunidades deles e cruzarem o sertão para uma celebração que, veja bem, não é sobre eles mesmos, mas sobre uma congregação feminina, isso revela muito da arquitetura oculta da igreja local. Como assim arquitetura oculta? Mostra que o clero e a vida consagrada, os padres e as irmãs, não funcionam em departamentos isolados, burocráticos. Existe um respeito muito profundo ali, uma dependência mútua, onde o trabalho pastoral feminino é reconhecido pela hierarquia como uma engrenagem vital. Sabe, observando essa lista imensa de lideranças reunidas, me veio uma associação com o mundo dos negócios na hora. Lá vem você com as analogias. Mas pensa comigo, se a gente olhar com aquelas lentes do Vale do Silício, a chegada de um grupo minúsculo de irmãs ao interior do Rio Grande do Norte, 60 anos atrás, poderia muito bem ser lida como a fundação de uma seed startup, uma startup semente. Como assim? Elas chegam com poucos recursos, mas em vez de buscar um produto que dê para escalar rápido e gerar lucro, o investimento integral delas foi em capital social. Elas criaram o que a gente pode chamar de instituição âncora. No fim das contas, são as irmãs que funcionam como a verdadeira cola que mantém todas essas paróquias funcionando nos bastidores. Não acha? Olha, eu entendo a tentativa de modernizar o conceito com essa analogia da startup, mas a gente precisa ter bastante cuidado aqui para não distorcer a realidade das nossas fontes. Por quê? Onde a analogia falha. A lógica principal de uma startup semente é a agilidade. Você testa um modelo, busca escala muito rápida e se o ambiente se mostrar hostil ou pouco lucrativo, a regra de ouro é fale rápido e pivote, certo? Muda o produto, muda de cidade. Ah, sim. A ideia de abandonar o barco se não der certo rápido. Exato. E a lógica dessas irmãs é diametralmente oposta a isso. Elas foram para o Seridó justamente porque era um ambiente super desafiador. E elas ficaram lá por 60 anos porque a premissa não é escalar um produto, é enraizar uma presença. Entendi. Onde a startup busca a saída mais lucrativa,
A missão religiosa busca a permanência. Perfeito. A eficácia delas não vem dessa agilidade corporativa que a gente exalta tanto hoje. Vem de uma teimosia de não abandonar a comunidade quando as coisas ficam difíceis. É um ponto crucial. A força não está na velocidade de adaptação, mas na resistência ao longo do tempo. O que levanta aquela pergunta óbvia, né? Qual é o combustível diário para esse nível de teimosia? O que impede uma congregação de simplesmente desanimar diante de décadas de desafios no interior do país? O próprio documento que embasa essa nossa imersão de hoje detalha o que seria a sala de máquinas dessa operação. Ele introduz o conceito do carisma josefino. E antes da gente avançar para os pilares, eu acho que vale a pena traduzir esse termo carisma para o pessoal que está acompanhando. Sim, é fundamental. Na nossa linguagem coloquial, o carisma é o charme de um apresentador, a simpatia de um político, né? Mas no contexto das ordens religiosas, o carisma com C maiúsculo é algo bem mais estrutural. É tipo a identidade delas. Isso, é o DNA espiritual daquele grupo, é a lente específica através da qual elas leem as coisas e identificam onde o mundo está precisando mais de intervenção. Ficou super claro. E o documento lista 4 pilares muito diretos que formam esse DNA. O primeiro, que é tratado quase como prioridade absoluta, é a atenção especial às crianças mais fragilizadas. Um pilar fortíssimo. Aí o segundo é o amparo e apoio ao trabalho dos sacerdotes. O terceiro pilar é a formação e o trabalho com grupos comunitários. Eles citam a infância missionária, encontros de jovens, casais. E o quarto pilar é a disponibilidade para, e aqui eu abro aspas, escuta e acolhimento aos pobres e aos sedentos de uma palavra. Fecha aspas. E quando a gente olha para esses 4 pontos juntos, fica muito evidente que o foco da atuação delas é absurdamente micro. Exato. Não tem aqueles grandes planos de infraestrutura. Não, de forma alguma. É tudo focado na interação indivíduo a indivíduo. E elas entenderam isso possivelmente muito antes de sociólogos modernos mapearem a situação. Elas perceberam que a vulnerabilidade no interior do Brasil sempre teve o rosto de uma criança ou de uma família completamente desestruturada. Ainda mais pensando em 60 anos atrás, né? Nossa, sim. Há 6 décadas, a presença do Estado ali em Serra Negra do Norte, nos arredores, era mínima. A mortalidade infantil, a falta de escolas regulares, a ausência total de assistência psicológica. As irmãs entraram para preencher esse vácuo. E não com políticas públicas abstratas, mas com cuidado direto. O próprio bispo, o Dom Antônio Ranes, fala no áudio sobre os belíssimos frutos desse trabalho. Isso são frutos de longo prazo. Porque se você educa uma criança em situação de extrema fragilidade há 40 anos, essa pessoa hoje muito provavelmente é uma liderança na cidade. É um impacto geracional, só que totalmente silencioso. E isso traz um contraste absurdo com os dias de hoje. A gente vive numa era de hiperconexão, né? Onde o impacto de qualquer ação é logo julgado pelas chamadas métricas de vaidade. Tudo é sobre quantas milhares de visualizações o projeto teve. Sim, qual o alcance digital, se a iniciativa tem potencial para atingir 1 milhão de pessoas de uma vez só. O trabalho das irmãs josefinas, especialmente esse pilar da escuta atenta individual que você citou, parece remar totalmente contra essa maré. Oferecer os ouvidos para uma única pessoa em sofrimento, passar uma tarde inteira ali com ela, é o extremo oposto da tal da escalabilidade. Acha que essa é uma lição contracultural? Nossa, com certeza. Essa oposição é fundamental para a gente entender a relevância do que estamos analisando. A verdadeira transformação humana é, por natureza, um processo muito artesanal. Não dá para automatizar. Exatamente. Cuidado, empatia, escuta. Isso não dá para ser otimizado por um algoritmo ou terceirizado numa linha de produção. Quando o foco é só a escala desenfreada, você até atinge milhares de pessoas, mas de forma muito superficial. Agora, quando o foco é escuta atenta, você atinge o núcleo de uma pessoa, muda a trajetória de vida dela. E a aposta ali é que indivíduos que são profundamente transformados são os únicos que conseguem transformar o resto da comunidade de um jeito orgânico. Exatamente. A transformação vem de dentro para fora. E essa ideia de transformação de dentro para fora leva a gente para o que eu considero o grande clímax emocional desse nosso material em áudio. A gente teve acesso à fala da irmã Josineide Amaral.
Ah, essa parte é incrível. Ela é a superiora geral hoje, não é? Isso mesmo, a principal liderança de toda a congregação. E lá na entrevista, ela resgata um dado histórico que muda completamente a nossa perspectiva. Ela conta que Serra Negra do Norte não foi apenas mais uma cidade no mapa onde elas atuaram. Foi a porta de entrada histórica de todo o instituto ali na Diocese de Caicó. E o mais revelador vem depois disso, né? Pois é, o detalhe é que a própria irmã Josineide, que é a líder máxima, junto com outras 6 irmãs que ainda estão nativa, são frutos locais. Elas nasceram e cresceram ali mesmo, na região que recebeu as pioneiras lá atrás. O que a irmã Josineide relata ilustra perfeitamente o momento em que uma intervenção social cruza a linha de chegada da sustentabilidade. Pensa bem, no começo o grupo de pioneiras era formado por forasteiras. Eram agentes externas trazendo uma ajuda de fora. Isso, e o maior risco de qualquer projeto de intervenção externa é gerar uma dependência crônica. A comunidade se acostuma a receber o serviço mastigado, mas nunca toma as rédeas da operação. O que a gente vê na Diocese de Caicó é a superação absoluta desse risco. Sabe, correndo o risco de você brigar comigo de novo pelas minhas analogias com tecnologia, Lá vem. Pode falar. me parece muito com o ápice de um projeto de código aberto, aquele modelo open source. Ok. Como você enxerga isso? Imagina que um grupo de desenvolvedores, que seriam as pioneiras, cria um sistema e implementa numa comunidade nova. O pessoal de lá começa como simples usuários desse benefício. Recebem educação, assistência, mas a transformação é tão forte que alguns desses usuários decidem, sei lá, abrir o capô e estudar a linguagem de programação. Eles passam de usuários para desenvolvedores do sistema. Exato, e a partir desse momento, o projeto original ganha imortalidade, porque os próprios usuários assumiram a manutenção do código. Faz sentido. Olha, eu tenho que admitir que essa analogia do código aberto funciona 1000 vezes melhor do que a da startup. Ufa, ainda bem. Mas tem um adendo vital aqui. O código no qual esses novos desenvolvedores começam a trabalhar não é feito de linhas de computador, né? É feito da entrega e do sacrifício de suas próprias vidas e trajetórias. É o investimento de vida inteiro. Quando 7 mulheres locais decidem entregar o futuro delas para a mesma vocação daquelas que as acolheram lá na infância, a comunidade não está só adotando um modelo que veio de fora. Ela está declarando que aquele modo de vida agora pertence ao solo local. A irmã Josineide fala sobre isso de um jeito muito bonito na gravação, quando ela entra na questão da teologia da missão. Ela diz que Deus tem todo o poder e, obviamente, não precisaria do esforço humano para consertar as coisas, mas Ele nos envia, porque a vontade principal é operar junto com as pessoas. É uma lógica de corresponsabilidade. Não é sobre fazer algo pela comunidade, é fazer algo com a comunidade de Serra Negra do Norte, até o ponto em que a própria comunidade consiga fazer por si mesma. E como uma instituição garante que esse código original, que agora está nas mãos da própria comunidade, não se perca com o passar do tempo? A nossa análise das fontes mostra que tem um mecanismo super consciente de reverência ao passado rodando junto com o trabalho presente. O áudio da celebração é bem pontuado por essas homenagens. São momentos bem emocionantes, lembrando de quem pavimentou a estrada lá atrás. Para a irmã Zilma Lira. O texto descreve ela como uma verdadeira força da natureza que deixou uma marca inapagável na fundação dessa história, mas que, infelizmente, por conta do peso da idade e da saúde que já está bem fragilizada, ela não conseguiu estar presente fisicamente na festa desse jubileu. E esse olhar para trás, ele se estende até para a hierarquia da igreja, né? Sim, o cerimonial faz questão de lembrar. Trazem à memória os nomes do Dom Manuel Tavares e do Dom Heitor. Foram bispos que atuaram em épocas bem mais difíceis, onde a missão devia carecer de quase tudo, sofrendo com aquelas incertezas estruturais imensas, e eles deram o respaldo para que as irmãs pudessem fincar raízes. Lembrar desses nomes não é só seguir um protocolo vazio. De jeito nenhum. E o que eu acho mais bonito é que, ao mesmo tempo em que reverenciam os pioneiros, eles jogam luz em quem está nas trincheiras sociais hoje. O documento que a gente leu faz um censo rápido da situação atual. Revela que a paróquia hoje conta com 13 religiosos focados na evangelização diária.
E o texto faz questão de dar nome e sobrenome a 3 irmãs que são os pilares do dia a dia lá. Trabalhando ombro a ombro com o padre Veraldo. Isso. Eles citam a irmã Maria de Jesus Mendes Pinheiro, a irmã Tânia de Lucena Nóbrega e a irmã Josefa Maria da Conceição. Esse balanço entre reverenciar o passado e celebrar o presente revela, assim, a importância estratégica da memória histórica. Tem muita organização moderna que erra feito ao tratar a lembrança dos fundadores só como uma coisa nostálgica, sabe? Uma foto na parede da empresa e só. Exato. Mas para instituições que sobrevivem por décadas ou séculos, a memória funciona como uma bússola de identidade. Ao contar em público a história da irmã Zilma e logo em seguida aplaudir o suor diário da Maria de Jesus, da Tânia e da Josefa Maria, elas estão ensinando os próprios valores em tempo real. Estão passando um recado para as próximas gerações, né? Sim, é uma mensagem claríssima para qualquer jovem que esteja ouvindo ali. A nossa história foi construída por pessoas que gastaram a vida pelos outros e esse é um caminho que vale a pena seguir. É assim que você passa o bastão. Fica muito claro esse contraste, né? De um lado, a fragilidade física de uma pioneira, que hoje já não consegue nem sair de casa para uma festa, e do outro, essa engrenagem gigante de 13 religiosos trabalhando a todo vapor na mesma região que ela ajudou a desbravar. Eu fico com a impressão de que a métrica definitiva de sucesso não é o império que você constrói com as próprias mãos enquanto está forte. O sucesso real é o sistema, a cultura e os sucessores que você deixa prontos para que a roda continue girando muito tempo depois que você precisar sair de cena. Nossa, sim. Esse é o teste de estresse definitivo de qualquer liderança. Uma obra que depende vitalmente do carisma do fundador é, na verdade, uma obra incrivelmente frágil. Se o trabalho delas lá no Seridó fosse um projeto de ego, alimentado pela vaidade das primeiras que chegaram, a missão tinha definhado na mesma proporção em que a saúde delas diminuiu. Fez muito sentido isso. O que garantiu a continuidade por 60 anos foi justamente abandonar esse protagonismo individual em favor do propósito coletivo. É a incrível capacidade de se tornar dispensável. A capacidade de ser dispensável em prol da continuidade. Isso exige uma ausência de ego que é muito rara de ver hoje em dia. E, bom, chegando na reta final dessa nossa análise detalhada, vale a pena a gente dar um passo para trás e olhar para o mosaico completo que a gente montou com essas fontes. O que começou como a análise de uma festa bonita, um jubileu com dezenas de padres celebrando, virou um baita estudo de um motor social silencioso, né? Exatamente. 60 anos atrás, um pequeno grupo chegou no sertão armado só com carisma voltado para a escuta e para crianças vulneráveis. E através de um trabalho que ignorou a pressa e qualquer busca por atalho, elas simplesmente mudaram a trajetória de gerações na diocese de Caicó. Tiveram tanto êxito que a própria comunidade passou a fornecer novas lideranças. É o triunfo absoluto do longo prazo sobre as urgências imediatas. Elas provam na prática que a consistência diária, quando aplicada nos lugares de maior fragilidade humana, cria raízes que intempérie nenhuma consegue arrancar. Isso acaba deixando a gente com um incômodo produtivo, uma provocação final para quem está acompanhando a nossa imersão de hoje. A engrenagem na nossa cultura moderna recompensa a mudança o tempo todo e meio que pune a permanência. É verdade. Somos condicionados a achar que mudar de carreira toda hora é provar o nosso valor, que pular de um interesse para o outro é ser dinâmico. A gente cultua o curto prazo. Transforma a desistência rápida quase numa virtude estratégica. E aí esse documento histórico e as vozes do jubileu que a gente analisou hoje colocam um espelho bem na frente dessa nossa ansiedade moderna. O contraponto que Serra Negra do Norte oferece é monumental para a gente repensar isso. E a questão que fica martelando na cabeça é a seguinte: qual seria o nível de transformação que a gente ia testemunhar nos nossos próprios bairros, nas nossas cidades, se a gente tivesse a ousadia de escolher uma única causa, fincar os pés ali e ser obstinado suficiente para não arredar o pé por 6 décadas ininterruptas? É uma pergunta que não tem uma resposta fácil, mas que vale a pena levar para o travesseiro. Com certeza, nós agradecemos imensamente a todos que acompanharam e que mergulharam nessas fontes com a gente hoje. A gente espera que essa história ressoe no trabalho que cada um realiza no dia a dia. Até a nossa próxima exploração.
Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.